Esse assunto, obviamente, é um assunto complicado, difícil, dolorido, mas eu acho que ele vale ser comentado e a gente poder falar um pouco aqui. É, e eu vou comentar algumas coisas, né, é, sobre uma situação como essa que eu vou descrever. Eu não vou ler hoje a situação. Eu vou só explicar mais ou menos o que foi dito. Pegando aqui, né, na sequência das queixas aí em fóruns por aí, um homem de 27 anos, pelo que eu entendi, ele estava sendo pai pela primeira vez, a mulher dele com 24, e ele tinha medo no início da ideia de se tornar pai, mas ele foi se animando com a ideia, então provavelmente talvez tenha vindo da esposa dele, né? Ou, enfim, namorada, não sei, mas de ter filhos, né? E ele foi fazer o exame e parece que o exame nas primeiras semanas não deu nada, mas em algum momento teve um ultrassom de rotina que aí ele viu na cara do médico que a coisa não estava boa. E aí quando o médico disse para ele que ele tentaria ouvir o coração do bebê, ele disse essa pessoa disse não acreditar no que ele estava ouvindo, né? E aí o médico disse que ele não estava mais ouvindo mesmo o batimento do bebê e aí a gravidez não continuou, né? Era um bebê de 12 semanas. Então, obviamente, ele disse que está arrasado e eles compraram muita coisa, eles ganharam diversos itens dos familiares, dos presentes de pessoas e tal. Então, a situação é essa, assim. Duas coisas que eu gostaria de comentar a respeito disso, né? Claro que diante de uma situação como essa é difícil dizer qualquer coisa, porque o que você vai falar, né, para alguém que passa por uma coisa dessa? É muito triste mesmo, assim, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, medicamente falando, historicamente falando, esses primeiros 3 meses de gravidez são 3 meses muito delicados e que não é incomum o bebê não vingar, né? Isso é uma coisa que a gente pode constatar se a gente for falar com qualquer pessoa que já que teve filhos ou com médicos especialistas no assunto. Isso acontece, assim. Os 3 meses são 3 meses que você ali o embrião ele é tão frágil que para ele não vingar não precisa de muita coisa, assim, né? Então, o que se recomenda, né, para as pessoas, né, que estão tendo filho pela primeira vez, ou não precisa ser só pela primeira vez, mas que durante esses 3 meses haja um resguardo. E quando eu digo resguardo, não é um resguardo, sei lá, vou falar o resguardo que eu estou pensando. O resguardo que eu estou imaginando é assim, é bem concreto mesmo, é de resguardar a notícia, sabe? De não falar para as pessoas. Eu sei que é difícil às vezes dizer isso, porque quando você está empolgado com aquela coisa de ser pai pela primeira vez, ser mãe pela primeira vez, você quer contar para as pessoas, né? Porque é uma notícia boa, né? De vida, a vida que está vindo, etc. Mas o ideal é que se espere até que passe esse período inicial de 3 meses, mais ou menos, para ver se a coisa vai para frente. E se ela for para frente, daí você diz para as pessoas. E não é uma questão moral, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque parte do sofrimento, claro que não é o único, mas parte do sofrimento que vai ser vivido se esse filho, se esse bebê não ir para frente, vai ser ter que dar satisfação para todas as pessoas que você contou e que estavam sabendo da gravidez. Então, o sofrimento do pai ou da mãe que perdem o bebê
já é grande o suficiente para ter que lidar, sabe? Você tem que lidar também com o que você vai dizer para as pessoas, é muita coisa, sabe? Ninguém merece isso, assim. Então, essa é a primeira coisa, né? Que eu acho que talvez seja até a mais importante, assim, para mim, de uma situação como essa, sabe? A outra coisa é que, é claro que essa situação ela vai envolver um luto, né? As pessoas podem não se dar conta disso, porque o filho, em tese, não nasceu. Mas o filho, ele nasce no sentido mais amplo da palavra, na medida em que você decide, em que os pais decidem ter um filho. Nesse momento, algo já está nascendo, um projeto já está nascendo. E é claro que quando ele é um feto, ele é mais concreto ainda, né? Então, a morte de um bebê, o não vingar de um bebê que está ali se desenvolvendo, vai envolver um luto. E aí as pessoas vão ter que lidar com esse luto, obviamente, né? E vai ser muito difícil. E luto é aquela coisa, você não tem o que dizer sobre o luto, né? Você vai precisar atravessar isso, assim. E aí, claro que nesse caso eu não tenho os detalhes do que ele passou, né? O que ele está passando diante de uma situação como essa. Mas eu quis comentar o que eu comentei, porque a única coisa que ele fala é essa frase, né? Eu tô arrasado, a gente comprou tanta coisa, ganhamos várias coisas da família, etc, né? É isso que ele diz. Por isso que eu fui nesse ponto específico, assim, né? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. É um assunto mais denso, né? Mas acho que é importante, né? Então um abraço. Até mais.